Olá pessoal, estamos aí para darmos continuidade à nossa sequência de aula, onde nós estamos aí nesse curso de extensão do estágio híbrido de gestão educacional. Esse curso é um curso cujo tema é o ensino religioso e a gestão educacional, onde nós estamos trabalhando aí sobre vários temas aí que nós propomos na elaboração deste curso. Na aula passada, nós falamos sobre a utopia na praxis, da gestão escolar, e nesta aula nós estaremos falando um pouco sobre os limites da praxis na gestão escolar. Vamos analisar esses limites, que são estabelecidos dessa praxis dentro dessa gestão escolar. Então, a primeira pergunta que se deve fazer, quanto aos limites da praxis da gestão escolar é a seguinte: quem deve participar do processo educacional em uma comunidade? E aí é uma pergunta: quem que pode participar, desse processo educacional? Quais as pessoas que são qualificadas a pertencer a esse projeto, a fazer parte desse projeto? O conceito ampliado de educação enfatiza que o processo educacional deve ser estendido a toda a comunidade. Homens, mulheres, independentemente de idade, pois contempla aprendizagem e educação como direito de todos. Então, respondendo à pergunta, quem deve participar do processo educacional em uma comunidade? Todos, Todos devem e podem participar desse projeto educacional. Todos, homens, mulheres, independentemente de idade, de cor, todos podem e têm, esse direito de participar desse processo educacional, porque a escola, a educação, ela é um direito de todos, não é de uma simples classe social, não. A educação, ela é direito de todos. Então, no entanto, Cruz, ele mostra como as escolas sentem dificuldades em vivenciar essa afirmativa e outras propostas pelo plano global, sobre as quais levantam as seguintes hipóteses. Então, o que Cruz ele mostra para nós que muitas escolas ou algumas escolas elas sentem essa dificuldade de vivenciar essa proposta da escola para todos. E aí ele vai citar aqui várias hipóteses, pelas quais algumas escolas vão ter essa dificuldade, de se inserir nesse grupo aí da escola para todos. Primeiro, muitos professores não acreditam que o plano global vai ser colocado em prática concretamente. Muitos pensam que ficará só no discurso. Então, uma das grandes dificuldades é entender isso, É que muitos professores eles não acreditam nesse plano. Então, de início já se tem aí, uma dificuldade para que algumas escolas elas entram nesse plano. Segundo, muitas instituições querem o planejamento participativo para organizar a escola e não como instrumentos de transformação social. Então, essas instituições elas pensam na escola apenas como forma de organização. Eles querem uma escola organizada. Eles querem trabalhar na organização dessa escola, mas eles não têm essa visão da escola como instrumento social, como instrumento que vai inserir através ali dos seus alunos, do cidadão, valores dentro dessa sociedade. Então eles ficam presos a essas questões, não se abrem
né, para transformar a escola numa instituição que vai modificar o meio social. Então, em terceiro, né, não há clareza teórico-conceitual e metodológica de certos conceitos utilizados com frequência nos marcos referenciais como democracia, participação, justiça, liberdade, solidariedade, igualdade, assistência, consciência crítica. Então, a terceira hipótese é que essa escola ela alega dificuldade porque ela não vê clareza nesses conceitos como democracia, não vê esse conceito, né, bem aplicado, não vê uma clareza nessa forma democrática, é um pouco ainda obscura, né? Participação, né, a justiça, a liberdade são referenciais que não se vê com tanta clareza assim. E daí a dificuldade dessa escola vivenciar esse processo, né, esse processo global. E por último, né, por outro lado, há desconhecimento da forma camuflada como a escola e as instituições reproduzem mecanismos de discriminação e controle social, de injustiça, de consumismo, de tutela e outros mais, através das práticas educativas que realizam. Então há um desconhecimento também, né? Por um lado, existe esse desconhecimento, né, da forma como a escola e as instituições elas vão reproduzir esses mecanismos, né? Como a discriminação, como o controle social, né? Como a injustiça, o consumismo. Então são mecanismos que muitas vezes ficam de uma certa forma camuflados nessa gestão educacional, e daí essa dificuldade, né? Assim, o planejamento participativo, apenas como forma de organização da escola, a falta de utopia, o desconhecimento dos conceitos marcantes da teoria da gestão participativa e outros fatores reforçam a reprodução de formas ultrapassadas nas práticas educacionais, e aí constituindo limites para que a gestão escolar democrática atinja seus objetivos. Então esses limites, né, dessa prática da gestão escolar vão estar presentes por causa desses mecanismos, muitas vezes que não funcionam de certa forma, né, com uma clareza. Então esse planejamento participativo, né, apenas simplesmente como uma forma de organizar a escola, esse desconhecimento também de conceitos que são marcantes nesse ambiente escolar, tudo isso vai fazer com que vai reproduzir, né, de forma ultrapassada dentro dessas práticas educativas, vai fazer com que, né, essas práticas sejam consideradas ultrapassadas, né? E aí, com isso, vai se constituir esses limites, né? Esses limites dessa gestão democrática. Então, nós podemos argumentar o seguinte: diante disso, né, é sensato enfatizarmos a reflexão sobre a prática pedagógica? Não estaríamos apenas teorizando? Né? Há uma pergunta, né? Será que nós podemos enfatizar essa reflexão, né, sobre essa prática pedagógica, dar ênfase a essa prática pedagógica, não é? Ora, se o trabalho escolar é de natureza eminentemente educativa, uma reflexão sobre a prática pedagógica possibilita a compreensão das relações sociais que estão inseridas em todo o processo educacional.
e sobre as condições necessárias para realizar um trabalho coerente. Então, se esse trabalho escolar, né, ele for dessa natureza, né, eminentemente, se ele for dessa natureza, se ele abraçar essa ideia educativa, né, então quando nós formos fazer uma reflexão sobre essa prática pedagógica, aí sim, aí vamos possibilitar uma compreensão dessas relações sociais existentes. Então, por isso que é preciso, né, que isto esteja bem claro, né? Então, veja bem, Paro ele ainda traz uma outra contribuição que também é importante analisarmos dentro desse contexto, né? Quando ele diz, olha, a contribuição de Paro é no sentido de analisarmos a postura do professor ao assumir a docência. Então, quando o professor assume a docência, qual a postura adequada que ele deve ter? Qual a postura que ele deve assumir dentro de uma sala de aula e fora dela? Olha, sua condição de educador, né? A condição do professor de educador, envolvido, portanto, na construção de personalidade humano-históricas, não permite que tenha uma atitude exterior ao processo ensino-aprendizagem, como mero repetidor de conteúdos a seus alunos. Então, esse professor, se ele for um professor envolvido, né, se ele for um professor que esteja inserido nessa visão, né, nessa construção da personalidade, né, humano-histórica, ele não vai ter uma atitude de um mero inseridor de conteúdos, de um mero repassador ou repetidor de conteúdos. Não é aquele professor apenas que vai pegar aquele conteúdo e vai simplesmente repassar aquele conteúdo aos alunos. Ele vai tentar, de alguma forma, inserir naquele conteúdo uma vivência prática, valores, né, que aquele aluno precisa de aprender, precisa de construir através daquela educação, daquele ensinamento. E ele vai ser um professor diferenciado, ele vai trazer algo, né, na sua gestão ali, no seu período de docência, no seu período ali de sala de aula, algo que vai marcar a vida desse aluno, algo que vai transformar a vida desse aluno. Então esse professor, ele não vai ser simplesmente um mero repetidor de conteúdo, ele vai fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. Mais do que sujeito, né, ele tem a função de propiciar condições para que os educandos se façam sujeitos, né? Então ele vai proporcionar essa possibilidade, né? E vai trazer essa possibilidade. Então decorre disso, né, dessa situação, a necessidade de propormos uma reflexão constante sobre a intencionalidade do projeto político-pedagógico das escolas, a fim de melhor compreender e buscar respostas às indagações sobre as questões educacionais, seja no que se refere ao professor no exercício da docência, seja no que se refere ao aluno como sujeito do seu processo educativo. Então veja bem, dentro, né, dessa necessidade que nós precisamos de propor, né, uma reflexão sobre esse projeto político-pedagógico, né? É preciso de ter essa reflexão, inserirmos uma reflexão constante. Para quê? Para que possamos compreender melhor, né? Compreender melhor as indagações que envolvem todo esse processo educacional. Então nós precisamos dessa reflexão, porque a partir dessa reflexão nós vamos trazer luz,
nós vamos trazer um entendimento, uma compreensão melhor sobre as indagações que cercam essas questões educacionais, não é? Seja no que se refere, né, ao professor no exercício da docência, ou também pode se referir ao aluno. Então é necessário essa reflexão. A escola não pode funcionar como uma escola, né, alheia a essa reflexão. É importante ter esse momento reflexivo. O fato é que, em um mundo de mudanças constantes, a inteligência não pode mais ser considerada apenas um ato relacionado à facilidade de memorização, à repetição das teorias e conclusões de outros, sem propor ou pensar. Então, diante dessas mudanças, né, que passam a educação brasileira, não só a educação brasileira, mas a educação mundial, né, essas mudanças que ocorrem na gestão educacional, mudanças relacionadas às novas formas de tecnologia, né, o novo emprego de métodos, de instituições, né, de atividades escolares. Então, diante desse cenário de mudanças, é preciso que se tenha uma reflexão, que se tenha um novo pensar para uma análise concreta daquele projeto, daquela meta, daquela situação que está sendo elaborada, que está sendo repassada para o aluno. Então nós vemos que nesse cenário percebemos a importância do professor compromissado com uma proposta educativa de qualidade. Né? Então, sem dúvida, para que se tenha uma educação de qualidade, o professor, ele é o papel fundamental. O professor, ele vai, de posse daquele conteúdo, ele não vai simplesmente repassar aquele conteúdo, mas ele vai colocar vida naquele conteúdo. Para quê? Para que a sua educação, né, seja uma educação, uma gestão ali educativa de qualidade. Que vai, né, em busca de metodologias e currículos adequados. Então o professor, ele vai, de posse daquele conteúdo, ele vai atrás do currículo, né? Ele vai atrás das propostas, né? Das metodologias, ele vai trabalhar quais são as metodologias que ele vai aplicar ali na sala de aula. Quais são as metodologias que ele vai trazer para a sala de aula. Então esse professor, ele tem essa incumbência de procurar novas metodologias. Por quê? Porque as mudanças são constantes. A escola, a educação, ela passa por transformações diárias. Então o professor, ele precisa acompanhar essas mudanças. Ele precisa viabilizar essas mudanças dentro da sala de aula. Então continuamos, né? Com esse propósito, ele precisa estabelecer uma certa distância dos livros didáticos, que são baseados em currículos centrados nos conteúdos e que apresentam a matéria pronta, incentivam a decoreba e dificultam a reflexão, a ação e o questionamento crítico. Então, ele vai ter que ter um equilíbrio. Na verdade, ele vai ter que ter um equilíbrio entre esse material produzido, esse material pronto e as novas tecnologias que ele precisa de adquirir. Então vai se ter aí um equilíbrio
porque se ele tender só para os livros, né, vai haver a possibilidade do que chamamos de uma simples decoreba, um simples repasse, né, de um material que foi elaborado. No entanto, o papel do professor envolve uma série de fatores que precisam ser enfrentados, né? Então, são desafios, não é? Vasconcelos analisa as fontes de pressão a que os professores estão sujeitos. E ele diz o seguinte: a cobrança sobre o professor pode vir da equipe escolar, coordenação, supervisão e direção da escola, da mesma série que querem caminhar juntos. Então, ele pode vir, né? A cobrança do professor, ele pode vir da equipe escolar, né? Tanto a equipe que está ali na administração, a coordenação, a supervisão, a direção, dos colegas da mesma série também, aqueles colegas que partilham ali os mesmos, né? As mesmas funções ali, né? Querem pegar, né? Que querem caminhar junto, ou da série seguinte, querem pegar o aluno exatamente em determinado ponto, dos pais, por terem uma visão meramente quantitativa do ensino, do livro didático, que acaba se impondo como um roteiro obrigatório, e dos próprios alunos e de outras escolas, né, que são consideradas fortes, por despejarem um mundo de informações sobre os alunos, dos programas de vestibulares ou concursos, dos programas oficiais, ou ainda do próprio professor por ter assimilado a cobrança. Então veja, essa cobrança, né, que existe em cima do professor, ela vem de todos os lados. E aqui Vasconcelos ele cita alguns exemplos, né, de onde pode vir essa cobrança sobre o professor, né? Então ele vai citar aqui, né, a coordenação, a supervisão e a direção, que vai assumir também uma forma de cobrança em cima desse professor, né? Esse professor também ele tem uma cobrança em nível de série ali, né, da mesma série, dos seus outros colegas também que estão ali aplicando o mesmo método, trabalhando na mesma série de ensino. Ele vai ter também essa cobrança. Ele vai ter também, né, da série seguinte, porque ele vai sentir a necessidade de pegar aquele aluno, né, e levar aquele aluno, entregar aquele aluno para a série seguinte, um aluno ali ao nível daquela série, né, um aluno pronto para enfrentar aqueles desafios daquela série. E também tem dos pais, né, por ter uma visão meramente quantitativa do ensino. Então os pais que apenas querem, né, que os alunos os seus filhos tenham apenas uma visão quantitativa da quantidade de informação que lhe foi repassada, né? Também tem a questão, né, do livro didático. Os professores também sofrem essa pressão do livro didático, na questão de que se toda a matéria foi elaborada, se toda a matéria que foi pensada, ela já foi, né, colocada em prática, ela já foi repassada pelo professor. Então ele vai sentir essa pressão, né, dessa aula. Ele vai sentir também dos próprios alunos, né? E também existe a pressão também de outras escolas. Como assim? Ele vai analisar, né? Ele vai sentir essa pressão de escolas que muitas vezes despejam um conteúdo maior em cima do aluno. Escolas que muitas vezes estão mais à frente do conteúdo. Então também o professor ele vai sentir essa pressão, né?
ele vai sentir essa cobrança, né, muitas vezes dele próprio, porque vai estar assimilando, vai estar associando todas essas pressões, né? E aí nós precisamos, né, ter esse entendimento, ter essa compreensão, né, para que nós possamos entender realmente todos esses mecanismos, né? Esses mecanismos precisam estar, né, bem claros, e o professor, essa cobrança em cima do professor, ela vai existir, né? Essa cobrança ela vai existir de uma forma bastante, né, bastante intensa. Esse professor ele vai sentir essa cobrança, né? Ele vai sentir pressionado por isso. Então é interessante nós entendermos, né, que muitas vezes o professor está ali dentro da sala de aula e às vezes não temos essa compreensão, não temos essa visão, não sabemos realmente qual a situação que o professor está enfrentando ali na sala de aula, qual a dificuldade que esse professor tem ali em sala de aula. Nós muitas vezes não fazemos essa análise dessa situação. Então é preciso enxergar, né, essa visão, essa função do professor. Mas os confrontos, né, do processo educacional não param por aí, né? Não são somente essas pressões. Esse processo educacional, né, esses confrontos que existem, eles são amplos. Nesse momento, né, delicado, porque passa a educação, o professor, as metodologias, os processos de ensino têm papel decisivo na condução das novas propostas e na definição dos papéis na execução do projeto social, que visa o quê? Que visa elevar a qualidade do ensino e da formação dos alunos. Então, essa educação ela está passando por esse momento difícil, por esse momento delicado, né? O professor, as metodologias, os métodos, eles têm um papel decisivo nessa condução, né? Essas novas propostas da educação e na definição também de papéis, né? Na execução de projeto social que visa elevar a qualidade do ensino e também a formação dos alunos. É preciso pensar, né, nessa qualidade de ensino, é preciso elevar esses padrões dessa qualidade de ensino para que o aluno ele tenha uma boa formação, o aluno ele possa passar, né, por uma escola e ele ser inserido na sociedade com uma boa formação. Então é preciso ser repensado esses projetos. Precisamos considerar que os avanços tecnológicos deram origem a mais uma forma de exclusão, pois estão disponíveis apenas para alguns, né? Então esses avanços tecnológicos, se por um lado eles contribuíram para melhorar, não é, a divulgação, a assimilação dos conteúdos por parte dos alunos, nós vemos que em muitos casos eles contribuíram para também trazer uma exclusão social. Por quê? Porque não está disponível a todos. Não são todos os alunos, as escolas que têm à disposição esse avanço tecnológico. Então muitas vezes acaba criando o quê? Formas de exclusão, né? Crianças, alunos, escolas que são deixadas de lado, né? Que são deixadas, estão aí à mercê das situações, né? Não estão inseridas
nesse ambiente tecnológico, né? Nesse ambiente que vai trazer aí um melhoramento para a educação. E aí nós precisamos, né, as outras exclusões, né, como as de ordem social, compreendendo os preconceitos que recaem sobre as diversidades de gênero, cor, raça, religião, perfeição ou imperfeição física ou biológica, né, moradia, tribo, levam a uma necessidade de abordar competências pedagógicas e assumir posturas educacionais que considerem o desenvolvimento dos alunos ao pretendermos prepará-los para o enfrentamento das solicitações do mundo, no qual é preciso tomar decisões, ter iniciativa e criticidade. Então, além das exclusões, né, além da exclusão que alguns alunos, algumas escolas vivenciam no sentido dos avanços tecnológicos, existem também outras exclusões que se inserem na questão da ordem social. E aí nós vemos, né, gênero, diversidade de gênero, cor, diversidade de cor, de raça, religião, são exclusões que acontecem dentro da nossa sociedade. Então a escola, ela é e deve ser um ambiente para todos. O processo educativo, ele não pode ser um processo de exclusão. Ele não pode ser um processo que esteja inserido no seu contexto a palavra exclusão. Porque todos, independente de raça, cor, religião, credo, deve e tem direito a esse ambiente escolar com todas as tecnologias disponíveis a todos. Todos têm direito aos avanços tecnológicos, mas na prática nós vemos que isso não acontece dessa forma. Então é preciso, né, assumirmos posições, né, posturas educacionais para considerarmos essa evolução, né, para considerarmos esse desenvolvimento dos alunos. Por quê? Porque a escola, ela tem que pretender, ela precisa entender e preparar